Muito bem, Fernando, vamos lá. Então você estava na casa de um amigo e de repente apareceram os padres legionários de Cristo. Aí o seu zoinho fez assim, né? Brilhou, né? Como é que eu continuo aí? O seu testemunho que está muito interessante, né? Muito interessante. Então, padre, foi isso. Foi uma visita, algo bem despretensioso. Eu vi, na verdade, eram dois irmãos religiosos. Um deles é sacerdote já. E aí me encantei, me aproximei, começamos a conversar. E isso no ano de 1998. Visitei o centro vocacional dos legionários em Curitiba 2 vezes naquele ano. Eu lembro exatamente, foi no dia 1º de maio, depois no dia 31 de maio de 98. E em 99 eu deixei a casa dos meus pais para entrar na congregação dos Legionários de Cristo. Fiquei meu seminário menor todo em Curitiba. Depois vim para o estado de São Paulo, na cidade de Arujá. Iniciei meu noviciado ali em Arujá, 2 anos de noviciado. Professei votos, pobreza, castidade, obediência e os votos que eram próprios da congregação também. Depois disso, a congregação me mandou para os Estados Unidos. Eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos, eu estudei humanidades clássicas lá e a filosofia. Depois eu fui para Roma e dei continuidade na filosofia em Roma. Até que, aí, nesses últimos 2 anos, o processo de discernimento, de será que é isso que Deus quer de mim, já começou a ferver, né? Muito sofrido no início, porque era o meu sonho de menino. E até entender que o consagrado não era única e exclusivamente... No meu caso, não significava que para isso eu teria que ser sacerdote, mas que eu poderia ser, como qualquer um que está nos assistindo agora, você é consagrado pelo batismo. Exatamente. Né? Então, viver esse batismo profundamente é ser separado para Deus. Então, eu fui passando por esse processo, até que em 2006 eu dei o passo de deixar a congregação e voltar para o Brasil, voltar para a casa dos meus pais em Curitiba. Mas fiquei pouco tempo na casa dos meus pais, porque em seguida já voltei a me engajar na renovação carismática e fui morar no Rio Grande do Sul para trabalhar no Escritório Nacional da Renovação. E aí a vida, né? Mais ou menos, essa foi a minha trajetória de legião e volta para... Mas é interessante, viu, Fernando? Porque as pessoas acham que quando a pessoa, o camarada, o cara vai para o seminário, ele é obrigado a ser padre. E é bom deixar claro, porque o seminário é o processo de discernimento. Né? Então, o período vai te ajudar. Eu sempre comento com o pessoal, quando, não na minha diocese, mas quando nós começamos lá a fazer filosofia, na sala tinha mais de 120 pessoas. Imagina. No último ano de teologia, nós éramos em 30. Que é justamente natural, é o processo. Claro. Porque você tem aquela empolgação, aquela coisa humana que é própria, é natural, né? Então, você quer converter o mundo em 24 horas, você quer ser padre para salvar a humanidade em 48 horas, mas aí você vai vendo, né? E o próprio Senhor vai colocando em nosso coração, não, eu não quero que você seja padre, eu quero que você continue com a sua vida, evangelizando, ajudando a igreja, mas com a vocação que eu te dei, que é outra, que aí no seu caso foi a vocação ao matrimônio. Com certeza. Ao matrimônio. Então é muito interessante isso. Agora, eu realmente queria, essa é uma curiosidade particular minha, né? Eu queria entender como é que você conseguiu se adaptar saindo de todo aquele fervo que é a estrutura, o estilo da renovação carismática, para a vida de seminário dentro dos legionários, que é aquela coisa muito branda, muito serena, que te leva também em maior profundidade à meditação. Como é que você conseguiu fazer essa transição? Eu acho interessante, padre, eu faço até como um parêntese, a renovação carismática é hoje, pelo menos no Brasil, eu digo sem sombra de dúvidas, é o maior celeiro de vocações para a igreja. Saem vocações para carmelitas. Eu tenho uma amiga que é carmelita descalça e era
carismática. Esses dias eu vi o bispo, olha, o abade trapense, dizendo que a maioria dos monges novos que estavam entrando eram carismáticos. Né? Então você vê que para a vida contemplativa, para a vida missionária, a renovação gera todo tipo de vocações. Né? O que para mim foi básico na renovação, eu era apaixonado por Jesus, apaixonado pela igreja, apaixonado pela Virgem Maria. Quando eu cheguei na Legião, eu encontrei essa paixão. Sim. Encontrei. Né, nos sacerdotes, nos padres, o fervor, tudo isso. O que realmente mudou foi a expressão de louvor, o modo de orar. Tudo isso mudou. E no início foi muito difícil para mim, sim. Eu preciso confessar, foi difícil, né, a ponto de falar assim, e agora, né? Mas prevaleceu os aspectos principais. Esses aspectos prevaleceram. Ver que eles eram homens apaixonados por Cristo, apaixonados pela Virgem Maria e que eram muito sérios. Sim, eu conheço. Eu fui professor nos legionários. Sim, né? Apaixonados realmente, consagrados, desejosos de uma vida de santidade. Eu falei assim, poxa, eu quero isso. Mas foi realmente algo difícil a ponto de, para mim, ser um dos pontos principais de discernimento para ter saído da congregação depois. Tá certo. Agora, Fernando, o nosso tema está lá, crer e ser restaurado, né? Da sua vida pessoal, o que você falaria para o pessoal que está nos assistindo, a partir do nosso tema, crer e ser restaurado, porque houve uma restauração na sua vida, pelo que você falou aqui, isso sem dúvidas. Você foi resgatado pelo amor e pela misericórdia de Deus. O que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando o seu testemunho de vida? O que você diria? Como é que eu vivo nessa condição de crer e ser restaurado? O que você diria para o pessoal que está em casa, né? Bom, a restauração, o crer é diário, né? Sim. E a restauração também é diária. O que eu colocaria é que o amor que Cristo, o amor que Jesus tem por cada um de nós, ele se manifesta sempre, a cada momento, a cada instante. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar com olhos abertos para perceber isso. Às vezes, o nosso pecado, ele nos cega, né? Eu quero dizer isso de experiência pessoal. Eu, com 12 anos de idade, tive a minha experiência. Fui o seminário, a minha infância, a minha juventude, eu passei dentro de um seminário. Saí, e aí encarei o mundo, e agora, né? E tive meus processos de dor, de dificuldade, de incoerências, de pecados, de sofrimentos. Mas o mais interessante, para mim, esse é o básico da experiência de fé. Quando Jesus diz assim, Pai, daqueles que me deste, não perdi nenhum deles. Amém. Amém. Acho que a grande experiência que eu quero falar para você, se você conhece realmente Jesus, se você conhece de verdade Cristo, eu quero saber que Ele conhece você e Ele não te abandona. Se você tiver a humildade de mais uma vez fazer a experiência de fé hoje, mais uma vez fazer a experiência de fé no hoje da sua vida, Ele mais uma vez vem e te resgata, porque Ele não perde aqueles que são dele. Por isso que ele está sempre nos esperando, né? Sim. Mas, Fernando, vamos falar um pouco desse livro. Vamos lá. Né? A Renovação Carismática Católica e a Liturgia da Santa Missa. Uma corrente de graças para um culto renovado. Deixa eu mostrar para o povo em casa de novo, porque todos que participaram vão concorrer ao sorteio. Aí, vai lá, Wilton. Aí, opa. Isso, obrigado, Felipe. Então, todos os que participarem do nosso programa hoje vão concorrer no final a esse livro. Eu vou te provocar um pouco, acho que a gente tem um pouquinho de tempo, tem 6 minutos, dá para provocar, né? Você coloca aqui, eu vou te provocar a partir do próprio título, né? O subtítulo. Uma corrente de graças para um culto renovado. Mas
a liturgia, ela é atual, ela se renova a cada ato. E como é que você fala sobre isso? O que você pode dizer para as pessoas em casa, né, eu vou deixar aqui, porque aí a Milícia vai falando, o pessoal vai mostrando aqui, acho que dá para deixar assim, né? O pessoal aí, Tom, aí tá bom lá, tá bom, né? Tá, isso. Como é que você falaria isso? Que renovação é essa? Porque há mais de 2000 anos o culto acontece. E o culto é sempre atual, tá ali, ó. O sacrifício aconteceu agora. Você pode rezar outra Eucaristia daqui meia hora, atualizado naquele momento. Então você diz assim, né? Uma corrente de graças para um culto renovado. O que diz isso? Qual é o conteúdo, todo o contexto do livro? Eu vou segurar aqui, porque aí eu penso, como disse, o pessoal vai mostrando à medida que você vai falando.